Você desligou aqui? Bom, temos a evangelização infantil aos domingos, às 10 horas. E às quartas-feiras nós já iniciamos o curso preparatório. Então, é para aquelas pessoas que querem começar a estudar. Então, vocês podem se matricular e começar às quartas-feiras essa introdução ao estudo da doutrina. E no início do ano que vem começa o primeiro ano do curso. Então, quem não quiser esperar até o início do ano que vem já pode começar com o curso introdutório. Continuamos na área social, atendendo famílias carentes, cadastradas, sempre o segundo sábado do mês. Agradecemos a todos que vêm nos ajudando com gêneros alimentícios e a gente continua contando com a ajuda de vocês, tá bom, gente? E lembrar, né, a importância de todos realizarem o Evangelho no lar em casa, né? Não vamos nos esquecer e termos como uma rotina, com disciplina, realizarmos o Evangelho. E só lembrando também do lanche aos moradores, né, de rua, que é todo sábado, começa às 16h30 a montagem do lanche aqui na casa e a entrega por volta das 18 horas. Então, quem quiser participar, conhecer o trabalho, é só vir aqui, aos sábados. Tá bom, gente? Então, nós vamos agora fazer o nosso preparo para darmos início à nossa palestra. Isso, obrigada, Aninha. Então, vamos agora aquietando nossa mente, os nossos pensamentos. A gente já, quando adentra a essa porta que nos traz aqui à casa, a gente já vai entrando, né? Percebendo toda essa sintonia, essa energia que os amigos espirituais vão nos envolvendo e nos preparando para a palestra de hoje. Então é importante que a gente possa realmente estar com a mente e o corpo presentes, né? Então, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, a todos os nossos benfeitores, pedindo ao Pai que ilumine a nossa mente, ilumine nosso coração, para que a gente possa estar bem receptivo para o aprendizado, receptivo para receber os tratamentos, que desde o momento que nós entramos, nós já estamos sendo tratados aqui. Por isso é importante o silêncio, a sintonia com a espiritualidade maior. Então nós pedimos ao Pai que Ele nos abençoe e ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que essa noite seja bem proveitosa, em termos de aprendizado, e para que a gente possa plantar essa sementinha nos nossos corações, dos ensinamentos do nosso Mestre, e a partir dela fazer florescer o nosso amor, nossa fraternidade, de uma forma real, através do trabalho, através da ajuda ao próximo, de uma reformulação do nosso ser. Então, Pai, ilumine-nos e os amigos espirituais estejam conosco hoje, durante toda a noite, durante todo o trabalho. Muito obrigada. E vamos dar início, então, à palestra. Nosso querido companheiro Caetano, que hoje vai conversar conosco. O tema de hoje é o egoísmo das nossas vidas, do Momento Espírita, da redação do Momento Espírita. Que você seja muito feliz, Caetano. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa e que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações, ok? O Pai é amor e bondade e nos permite, né, mais essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, com um só pensamento, aprender um pouquinho mais. E hoje a lição é sobre egoísmo.
o egoísmo das nossas vidas, né? E a gente poderia também dizer assim, o egoísmo nas nossas vidas, né? Egoísmo, nós aprendemos que é o culto do ego, né? É o culto do ego. E como menciona Emmanuel, ele é o filho dileto do orgulho, né? Olha que interessante, né? Emmanuel escreveu um texto específico sobre o orgulho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é justamente o capítulo que ele comenta essa expressão do Mestre, amai-vos uns aos outros, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E nós já entramos nessa meditação, né? Que era amar ao próximo como a si mesmo, né? Então a gente aprendeu que é não querer para o outro aquilo que nós não queremos para nós mesmos, não é isso? Essa é a regra, né? Uma regra básica. E o texto, esse texto do Relacionamento Espírita, vai nos dar elementos para uma reflexão mais profunda, mais interior, né? Vai nos ajudar a ter uma consolidação dessa coisa do egoísmo nas nossas vidas e de uma maneira que às vezes nós nem estamos percebendo, né? É sair daquele macro e começar a focar mais o nosso micro-universo. Vamos lá? Vamos aceitar esse desafio? Então vamos lá. Ele começa assim. Vou deixar Emmanuel aqui. Emmanuel escreveu esse texto, O Egoísmo, lá em Paris, em 1861. Como vocês sabem, Emmanuel também faz parte desse grupo da Pleiade de Espíritos que compilaram, junto com Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e todo, né, o Pentateuco espírita. Ok? Muito bem. Também Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier. Ok? Né? Nosso grande Emmanuel. Egoísmo é descrito como uma das mais terríveis enfermidades da alma e o maior obstáculo ao melhoramento social. É a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado de inferioridade. Ele está dizendo que é o egoísmo, que é esse culto ao ego, que decorre do nosso orgulho, está ligado às nossas experiências nos reinos inferiores da natureza, né? A que está mais próximo de nós foi o estágio no reino animal, né? Como vocês sabem, no reino animal é a lei da selva, né? Então é justamente isso que ele está se referindo. Quase sempre, quando se menciona o egoísmo, nos vem à mente os que acumulam grandes riquezas e a quem nada de material falta, não é verdade? Esses são os egoístas para nós, né? Aqueles que nada falta, vivem na abastança. São vistos em manchetes constantes em viagens internacionais, festas elegantes, banquetes luxuosos, iates e aviões particulares. Ou então, cogita-se das nações civilizadas, excessivamente ricas, que tanto têm e não repartem com as nações pobres. Essa é a ideia do macro que nós temos do egoísmo, né? As pessoas ricas e as nações ricas. Aí ele vai avisar, essa é a nossa visão macro. Mas, ele alerta, mas convenhamos que essa visão está um pouco distorcida. Já começa a nos preocupar, né? Começa a mexer com a gente, não é verdade? Porque todos nós temos essa visão, né? Quando fala em egoísta, nós logo pensamos nos ricos, né? Eles são os egoístas, né? Já afastamos de nós, né? Que não somos tão ricos assim em recursos materiais. Se pensarmos bem, acabaremos por descobrir que somos todos um pouco ou um tanto egoístas. Deixa eu mais um pouquinho, né? Se pensarmos bem. O problema é que a gente nunca pensa bem, né? A gente se contenta com esse pensamento macro, né? A gente nunca traz isso para mais próximo de nós, né? Vamos lá. Bom, e antes de entrar nesse micro-universo, vamos lá em Emmanuel. Vamos ver como é que Emmanuel fala de egoísmo? Vamos dar uma lidinha aqui no texto que Emmanuel nos transmitiu. O egoísmo, essa chaga da humanidade. Então, Emmanuel é uma chaga, é uma doença, né? Então, Emmanuel trata o egoísmo como uma doença que ainda permanece conosco.
O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra. Por quê? Porque impede o seu progresso moral. Olha que interessante. Então, tudo isso que nós estamos vendo, esse estágio que ainda estamos, né, de miséria, empacado no progresso, é por conta do egoísmo? Sim. Mas não aquele egoísmo macro. Nós vamos ver que é mais por conta do egoísmo no micro. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. É ao Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo esclarece, né? O Espiritismo ele vem recuperar as verdades que Jesus nos disse há 2000 anos e avançar um pouco com esse sentido de nos educar para que nós possamos combater o culto ao ego, né? E, por via de consequência, o nosso orgulho. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Então, precisa de coragem para combater o egoísmo? Sim, muita coragem. Né? Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Por isso que eu digo que nós vamos trazer a coisa para o micro, né? Para nós. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. De maneira é claro, é a fonte de todas as misérias terrenas e é o que impede a Terra de progredir, ou seja, de nós termos uma sociedade mais solidária. Olha que interessante, né? E aqui nós estamos falando de mundo, sociedade mundial, onde os ricos ajudam os pobres, os que podem mais ajudam os que podem menos, né? Ele é a negação da caridade. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Porque a felicidade, mesmo essa felicidade relativa que nós temos aqui no nosso plano, pressupõe um pouco de igualdade, né? As coisas sejam balanceadas. Não tenhamos tanto essas discrepâncias, né? Jesus vos deu o exemplo da caridade, não foi isso? E Pôncio Pilatos o do egoísmo. Por quê? Porque enquanto o Cristo, né, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus. O que Pilatos disse aos judeus? Esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. Não? É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. Né? A missão do cristianismo era realmente instruir a humanidade, plantar nos corações, criar essa ideia de solidariedade, que deve acontecer entre todos nós, nos vermos como irmãos, temos um Pai único, e assim nós equilibraríamos todas as diferenças entre nós. Essa era a função do cristianismo. Por que passaram 2000 anos ainda não conseguimos? Por causa do nosso egoísmo. Né? E o nosso egoísmo está ligado às nossas experiências ainda, a esse atavismo das nossas vivências nos reinos inferiores da criação. Aí ele vem aqui. E é a vós, novos apóstolos da fé. Então, Manuel está falando conosco. Escreveu em 1861, está falando para todos nós. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos. Quem está falando? Mundo de regeneração, não é isso? A escala dos mundos. Pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril. E para isso é necessário, primeiro, expulsá-lo de nosso, ou, ele está falando para nós, do vosso coração.
Então, expulsar o egoísmo do nosso coração. Então, está aqui um alerta de Emmanuel, já há 150 anos atrás, que nós vamos participar, que a questão da elevação do nosso planeta, a condição de planeta de escola regeneradora, passa pelos indivíduos. Quer dizer, pela regeneração dos indivíduos. E essa é uma tarefa individual, ok? Nós já aprendemos isso, né? Aí nós vamos para o texto aqui, para ver, então, qual é esse micro? Onde está o egoísmo no nosso microcosmo, né? Nós mesmos, né? Vamos lá. Ele nos convida a fazer a seguinte reflexão. Observemos no lar como funcionam as coisas. Começa em casa, né, a coisa? Começa em casa, célula máter da sociedade, no lar. Levantamos-nos da mesa e não nos preocupamos em retirar o nosso prato e talheres. Olha que interessante. Ou sequer recolocar a cadeira no lugar. Interessante, não? Quando nos vamos servir, não pensamos em divisão, mas em encher e muito o nosso prato. É uma pequenina coisa, né? No lar ainda, quando nos dispomos a assistir televisão, é tal o egoísmo que sequer cogitamos de combinar uma espécie de escala para que cada componente da família escolha em um dia a programação de sua eleição e juntos assistamos, ora um, ora outro programa, a todos satisfazendo. O que nós fazemos para solucionar esse problema? Instalamos uma televisão em cada cômodo e pronto. Cada um no seu quadrado, está resolvido. Egoísmo total, né? Nosso egoísmo é tamanho que preferimos logo ter uma televisão para cada um em seu próprio quarto, para nunca ter que ceder ou deixar de ter atendida a nossa vontade, né? Aqui eu assisto o que eu quero. Pronto, está resolvido. Está vendo? Olha só, a gente nunca pensou nisso, né? É engraçado. Quando andamos pelas ruas, em dias de chuva, somos tão egoístas que, mesmo estando com o guarda-chuva, desejamos andar debaixo das marquises, né? Em vez de deixá-las para aqueles que foram apanhados desprevenidos pela intempérie. Isso é verdade? Dá uma reflexão aí, né? Vamos observar, né? Engraçado. Quando tomamos o coletivo para os deslocamentos urbanos, nosso egoísmo é tão grande que nem olhamos para um lado, a fim de não descobrirmos que alguém idoso ou uma criança, ou com criança ao colo, ou deficiente, precisaria muito mais do que nós do assento em que nos acomodamos. A gente vê isso muito no metrô, né? Agora temos o celular, fica mais fácil, a gente fica vendo as mensagens, né? Então, a gente nem vê se tem gente precisando do assento, né? Está aí também uma forma de egoísmo, né? E pensando tanto em nós mesmos, que nem esperamos que os passageiros desçam do ônibus e já vamos entrando, empurrando. Já viram isso ou não? Também já participei muito disso, né? De sair assim, né? As pessoas percebem que as pessoas não esperam mesmo a gente desembarcar, é incrível, né? A pressa é tanto, o egoísmo é tanto, que eles querem entrar, né? Para conseguir um lugar, não é isso? Esse é o objetivo, né? Conseguir um lugar rapidamente para sentar. Que importa se os demais precisam sair? Importa aqui, né? Ou entrar, né? No caso aqui, para sair. Estamos amando o nosso próximo assim? Estamos pensando no nosso próximo? Não, estamos pensando só em nós, né? Nós desejamos entrar logo às pressas para conseguirmos um lugar para sentar. É isso aí, esse é o objetivo. No ambiente de trabalho, então, no ambiente de trabalho, fala alto também o egoísmo. Quando alguém nos deve substituir durante o período de férias, preferimos não ensinar tudo ao substituto, para que ele, por sua dedicação e competência, não venha suplantar-nos e nós acabemos sobrando. Verdade isso? A gente vê muito isso nas empresas também. As pessoas sonegando informações, né? Sonegando para que o outro realmente não pegue o nosso lugar. Não é isso? Nosso egoísmo, né? Em matéria religiosa, então, e no campo religioso? Existe egoísmo da nossa parte? Vamos ver. Em matéria religiosa, não somos diferentes.
Cada qual deseja ter a exclusividade da verdade, do conhecimento e merecer por isso o reino dos céus, não é isso? Maravilha, né? Só eu serei salvo, não é isso? Não temos isso. Só eu estou correto, né? E só o meu grupinho que frequenta lá o centro ali, o Centro Espírita Casa do Caminho Santana, que vai ser salvo e encontrar com Deus, não é isso? Os demais, quero nem saber o que vai acontecer com eles. E sobre isso ele faz uma pequena explanação. Quantos nos afirmamos exclusivos filhos de Deus, esquecidos de que Deus é um só, o único Criador de todos, de tudo. E com o mesmo amor que nos ama, ama todos os demais. Isso Jesus disse há 2000 anos atrás, não é isso? Essa foi a mensagem que ele trouxe, que o Pai era único, Pai de todos, e portanto todos nós éramos irmãos, e que portanto a mensagem amai-vos uns aos outros fazia sentido por causa disso, né? Só faz sentido por causa disso, porque todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, temos a mesma origem, né? Aquele que não simplesmente aproveita o trabalho já encetado por outros, mas, ao contrário, sabe cooperar, espalha ao redor de si tudo que tem de bom e se sente mais feliz. É o contrário do egoísmo, né? É o altruísmo. Aquele que compartilha. Certamente é uma pessoa mais feliz. Primeiro, ele vive sem medo, não tem esses medos. Ele nunca pensa que alguém vai tomar o lugar dele, que ele não vai conseguir sentar, né? Que ele vai sempre preterido nas questões coletivas. Ele não tem essa preocupação. Ele é um altruísta. Ele vive mais em função dos semelhantes do que dele mesmo. Ele não se preocupa com ele mesmo. Essa é uma das características do altruísta, que é ao contrário totalmente do egoísta, que vive centrado em si mesmo. Não é isso? Um culto exagerado de si mesmo. Ele é sempre o primeiro, não é isso? Primeiro eu, depois se sobrar alguma coisa para os meus irmãos, não é isso? E isso está presente em toda a nossa sociedade. E o pior, como uma coisa normal. Quando não é. O diferente, o contrário é que seria o normal. Essa coisa está anormal, isso é coisa dos mundos inferiores da criação. Nós já estamos no reino nominal, nós já estamos aprendendo que nós temos que avançar em compreensão das leis divinas, leis verdadeiras que nos regem a vida superior. Por isso que nós temos que superar. Isso é, se quisermos realmente alcançarmos essa coisa que nós chamamos de felicidade. O que é felicidade? Equilíbrio. Né? Está consciente. Então, esse ser altruísta está consciente de ser um membro útil à sociedade. Interessa-lhe tudo o que se realiza no mundo, tudo o que é grande e belo, sensibiliza-o e comove. Então, às vezes, as pessoas pensam que o altruísta é um ser alienado do mundo. Não, muito pelo contrário. Lhe interessa tudo o que está acontecendo no mundo. Ele participa de tudo. E é isso que o faz grande. Respeita o trabalho do outro. Está antenado com o mundo. Porque ele está preocupado que o mundo realmente avance. Porque ele sabe que quanto mais o mundo avançar em conhecimento moral, mais feliz também ele, como indivíduo, como um ser individual, também compartilhará dessa harmonia construída em favor de todos. Sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos, e em pé, como campeão e como soldado, lembrei como um bom soldado espartano, né, Sidney? Está pronto a participar de todos os grandes trabalhos e a penetrar em novos caminhos, a fecundar o patrimônio comum da humanidade. Isso é lindo, né, gente? Porque, ao contrário, o egoísta não. O egoísta está preocupado apenas em amealhar para si mesmo, quando muito para a sua família, não é isso? E, ao contrário, realmente nós devemos combater o egoísmo, porque nós estaremos trabalhando no nosso interior, no nosso campo individual, para essa grande harmonia, a gente vai falar universal aqui, mas no nosso planeta, né?
Porque é lógico que os irmãos que estão em outros mundos superiores não vão esperar os terráqueos trabalharem pela harmonia deles, não é isso? Aliás, eles estão preocupadíssimos com isso, com medo que a gente abuse das armas atômicas e cause que? Desequilíbrios cósmicos, não é isso que eles estão preocupados? As nações, né? O pessoal de Sírios, de Andrômeda, né? Eles estão preocupados com isso. Que nós, na nossa ignorância e no nosso egoísmo, destruamos pelo menos parte do planeta com armas atômicas, que a gente não sabe ainda utilizar, em toda a sua extensão, e acabemos desequilibrando todo o nosso sistema. Não só o nosso sistema, mas os sistemas adjacentes ao redor do nosso sistema. Essa é a grande verdade. Porque existe uma lei cósmica, que nada acontece num ponto do universo que não afeta outro ponto, ou afeta em outros pontos. E assim também no nosso universo micro. Nada acontece conosco que não afete o nosso próximo. Por isso que ele fala no microcosmo aqui. Essa coisa de recolher os talheres, de repor a cadeira, de esperar o outro, né? Tudo isso afeta aqui a harmonia, né? E é isso que a gente tem que refletir. Parar de pensar somente no macro e que somente os nossos irmãos que estão em cargos de grande comando, em cargos de governo, é que são responsáveis por manter a harmonia no mundo. Não, nós também somos responsáveis fazendo a nossa parte no nosso microcosmo. E é claro que em nosso lar é mais importante ainda, porque nós estaremos dando o exemplo para os nossos descendentes. Não é isso? Servindo de exemplo para os nossos filhos. Isso é uma coisa que nós temos que interiorizar, se quisermos realmente que o planeta Terra faça uma transição mais tranquila em direção ao mundo regenerado. Qual é o contrário? É uma transição mais conturbada, né? Sabemos isso. Se nós nos conscientizarmos dessa pequena verdade que Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui, já lá em 1861, de combatermos o egoísmo em nós mesmos, como uma grande tarefa a ser realizada por cada espírito encarnado e desencarnado, nós atingiremos esse objetivo, que é realmente ter uma morada, uma escola, um planeta mais harmonizado, que é isso que se fala, é isso que se consegue nos mundos regenerados. O contrário é essa guerra de foice no escuro que nós estamos travando até agora, não é verdade? E isso é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? Em que nós estamos naquela fase em que queremos achar um responsável pelos nossos insucessos, né? pelas mazelas do mundo, pelas misérias, pelas guerras. A gente nunca pensa que nós também podemos participar na construção de um mundo melhor. Queremos sempre buscar e culpar, nos tornarmos juízes para jogar toda essa carga e irmãos alhures, né, como diz os espíritos, que não seja eu. Aí a gente chama aí os políticos, os governos, né, os religiosos, quem quer menos nós, ok? Então, queridos, reflexão para a nossa semana, o que nós estamos fazendo de nós mesmos para que o nosso mundo seja melhor, no nosso microcosmo, ok? Não pense em termos de macro, porque é o micro que vai refletir no macro. Essa é a grande verdade, ok? E aí, caminhamos felizes e tranquilos, porque sabemos que estamos fazendo a nossa parte, no nosso microcosmo. Essa é a reflexão para a noite de hoje. Eu espero que esse texto, o egoísmo das nossas vidas, sirva como peça de reflexão para as nossas vidas também, ok? Para melhorar as nossas vidas, né? E não só melhorá-las, às vezes nós transformamos nossas vidas. Quantas pessoas dizem que se transformam no contato com as mensagens que mudam o nosso comportamento? E é esse o objetivo do cristianismo, como bem disse Emmanuel, reafirmado pela doutrina espírita, codificada por Kardec. Está aí todo o objetivo. Por que nós estamos reunidos e acatando essa doce doutrina que nos dá suaves consolações. Muita paz a todos. Alguém gostaria de participar? Fazendo algum comentário? Não? Eu tenho uma pergunta do Lourenço aqui, que ele já mandou antes da gente começar. Então. Lourenço, meu amigo,
Muito obrigado por estar nos assistindo. Lourenço é um grande amigo nosso da casa, que está lá no Maranhão, né? As praias do Maranhão, né? Ele pergunta assim: a doutrina espírita não é um tesouro escondido. Você acredita que a renovação íntima transforma o indivíduo, livrando-o de velhas crenças do preconceito e necessariamente do egoísmo? A solidariedade, por exemplo, refreia o egoísmo, não deixando ele chegar em nós, né? Pode falar um pouco sobre isso? Claro, essa é a função, e você tem toda a razão, a doutrina espírita tem essa função, de refrear no indivíduo o egoísmo, de tentar frear essa onda atávica que ele já vem herdando, né, dos reinos inferiores da criação. Não tem como, porque é uma herança atávica, mas o que ele pode fazer? Frear, não é isso? É isso que nós temos que racionalizar, não é isso? Nós temos que frear, nós temos que pensar nisso. Isso nos faz pensar, trazer aqui à mente, o Lourenço, Paulo de Tarso, quando nos fala do bom combate, não é isso? Que esse era o nosso combate. Combater em nós mesmos as causas da nossa ignorância, dos preconceitos, né? O egoísmo, o orgulho. Então, são inimigos internos que Paulo de Tarso já nos alertava nas cartas aos nossos irmãos também, há 2000 anos, que nós devíamos combater. E Emmanuel reforça isso agora, há 150 anos atrás. Esse é o nosso trabalho. E eu sei que muita gente não gosta de pensar nesses termos. Eles acham que a religião tem que ser uma coisa mais assim, milagreira, né? Não, eu quero ir em algum lugar fazer alguma coisa em que eu resolva isso por atacado. Não existe isso. Nós já sabemos disso. Que é uma luta diária, é uma luta constante, se realiza em cada encarnação, isso já aprendemos, mas que é uma luta nossa, individual. E que também não podemos transferir isso para ninguém, não podemos colocar nos ombros de ninguém. Não podemos colocar no pastor, não podemos transferir para os padres, não podemos transferir para o pai de santo, nem para o orador espírita, nem para o passista espírita, nada. É um trabalho nosso. Esses nossos irmãos só podem nos ajudar. Então, Lourenço, eu acredito que é isso mesmo. A doutrina espírita é uma ferramenta para nós trabalharmos todas essas coisas que nós temos que mudar em nós mesmos. Alguém? Uma pergunta, uma colocação? Vocês gostaram dessa reflexão? Do micro, aí, o egoísmo no nosso microcosmo? Pois é, vamos prestar atenção, né? Vamos ficar mais atento, né? Que aí ele estará colaborando para que realmente tenhamos um mundo melhor. Muita paz a todos, continue tendo uma boa semana, né? Estamos no começo da semana ainda. Continue tendo uma boa semana e que Jesus seja em nossas vidas e que o Pai e os Espíritos Superiores seja a nossa inspiração em todos os dias para realizar essa tarefa que nós temos que fazer por nós mesmos, ok? Muita paz a todos. Obrigada, Caetano. Então, agora é o momento de nós exercitarmos a nossa caridade através das vibrações, das emanações do nosso amor em prol do nosso mundo, em prol das pessoas que estão necessitando mais do que nós. Então, nós vamos pedindo aos amigos, aos benfeitores, que levem essas nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos, em forma de vibrações. Em primeiro lugar, que essas vibrações envolvam o nosso planeta com paz, energias de paz, de fraternidade, de entendimento e harmonia entre todos os povos desse nosso planeta. Vibremos também pelo nosso país, o nosso amado e imenso Brasil. Vibremos para que
os governantes, todos aqueles que ocupam uma posição, um cargo político, que eles possam ser tocados, que possam sair dessa situação de egoísmo e possam pensar fraternalmente na população como um todo, sempre beneficiando a todos aqueles que mais necessitam. Vibremos também pelos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, irmãos nossos que estão passando por momentos difíceis, por dores físicas, dores morais, que eles recebam nosso carinho nesse momento e nossas boas energias, para que eles se sintam mais fortalecidos, mais confiantes e assim possam prosseguir na sua caminhada, nos seus propósitos. Vibremos pelas nossas famílias, pelos dependentes químicos e seus familiares, que também possam receber energias de renovação, de fortalecimento. E vamos vibrar então nesse momento por alguém, aquele parente, aquele amigo, ou mesmo aquela pessoa que nós conhecemos, que também está precisando de fortalecimento, de novas esperanças. Que esse irmão sinta todo esse envolvimento de amor e possa se sentir mais harmonizado, mais confiante, seguindo a sua caminhada firme e sempre adiante. Então a gente vai agora encerrando nosso encontro de hoje, agradecendo ao Pai de sempre nos oferecer constantemente novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades de reflexão e novas oportunidades de sermos pessoas melhores. Então, muito obrigada, Pai, que possamos retornar aos nossos lares renovados, levando conosco essa sementinha que foi plantada, na certeza de que dia a dia, passo a passo, a gente pode se tornar um pouquinho melhor. Então, nós vamos encerrando e permanecendo em silêncio, aguardando o momento dos passes, onde cada um vai ser encaminhado. Então, uma boa noite a todos e muita paz.